Olha, a situação da Damares vai ficando cada vez mais insustentável, porque agora o Ministério Público do Espírito Santo, que é quem está investigando o vazamento dos dados daquela menina de 10 anos, que foi abusada pelo tio e interrompeu a gravidez e teve protesto no hospital, os dados dela foram vazados pela Sara Giromini, que é essa bolsonarista que era líder daquele acampamento Gado 300 e que foi assessora da Damares. E agora o Ministério Público do Espírito Santo está percebendo que assessores da Damares e o ministério dela é quem provavelmente vazou os dados para Sara. Por quê? Porque assessores do ministério da Damares foram à casa da menina de 10 anos tentar convencê-la a não interromper a gravidez. Foram reuniões, assim, eles foram várias vezes lá, foram reuniões bem tensas. Em uma delas, por causa do estresse, a avó da menina desmaiou. Olha o tamanho do estresse. Imagina uma família despedaçada porque a menina de 10 anos estava sendo abusada há 4 anos pelo tio, estuprada pelo tio há 4 anos, uma menina de 10 anos, aí ela fica grávida. Foi assim que descobriram, provavelmente. Aí vai gente do governo, do Ministério dos Direitos Humanos e fala, não, vão ali para prestar solidariedade à vítima? Não, vão ali para chamar a vítima de assassina e para dizer que ela tem que ir adiante com a gravidez. Uma menina de 10 anos, imagina como é que foram, porque se o pessoal que foi invadir o hospital já estava gritando assassina para uma menina de 10 anos e todo mundo aqui... todo mundo que está assistindo esse vídeo deve ter visto os comentários nos últimos dias de bolsonaristas xingando uma menina de 10 anos porque ela interrompeu a gravidez. Agora imagina como é que foi esse pessoal fanático bolsonarista do Ministério da Damares, como é que eles foram na casa dessa menina. Imagina que o naipe, assim, o tipo dos assessores que a Damares tem. A Sara Giromini, que é quem vazou os dados, a Sara, neonazista, era assessora da Damares até o ano passado. A Damares, inclusive, em 2019, no ano passado, falou que via a Sara como uma filha. O Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista que foi preso pelo STF tentando fugir do Brasil, também foi assessor da Damares, ganhava um dinheirão. A esposa dele também. Olha só. Tem um outro, Alan Sena, Alan Santos, que também foi preso um bom tempo, ficou preso pelo STF, também foi assessor da Damares. Aí a gente vê o tipo de pessoinha, de gentalha, que é assessor da Damares. Agora imagina esse pessoal indo na casa da menina. Imagina, se a avó da menina desmaiou de estresse, imagina. Dizem que a menina não parava de chorar porque falavam que ela tinha que ter o bebê e ela falou, não quero, é uma menina de 10 anos. Uma menina de 10 anos, imagina, ter bebê. É isso que eles querem. Em vez de prestar solidariedade à vítima, eles foram lá pressionar a vítima a ter o filho que é fruto de um abuso, de um estupro. E em nenhum momento foram atrás do criminoso, do estuprador, que foi preso hoje, mas aí a gente não viu nenhum bolsonarista falar sobre isso. Não. O problema deles era a interrupção da gravidez. O estupro não tem problema nenhum, até porque a gente vê que os bolsonaristas, eles estão sempre do lado errado da história. Eu vou falar por que a Damares vai ser jogada aos leões, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para ela e para toda essa corja? Olha que corja que tá no governo, eles estão sempre do lado errado. Você quer ver a casa cair? Um segundo, curte o vídeo e se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a fortalecer a oposição a esses monstros que estão no governo. Mais do que isso, você se inscrevendo no canal, o sistema do YouTube vai entender que esse vídeo tá bombando porque as pessoas se inscrevem no canal a partir desse vídeo. E aí ele vai distribuir esse vídeo nas plataformas do YouTube para mais gente que não é inscrita no canal também clicar no vídeo e entrar. Essas pessoas vão entrar, vão se inscrever e aí vai crescendo e a gente consegue fazer oposição e quebrar as mentiras desses criminosos no meio. Então um segundinho de graça você se inscrevendo tá ajudando. Mais do que isso, se você quiser ajudar com outras ações, a gente tá fazendo, ó. Ontem à tarde foi instalado o nosso outdoor no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, numa das vias mais movimentadas de lá. Inclusive hoje eu já falei com a empresa e já renovei esse outdoor, então vai ficar lá. A gente vai, a cada 14 dias a gente pode mudar a imagem do outdoor. Esse aqui foi em Curitiba, na Avenida das Torres, se eu não me engano. Esse é em Florianópolis, um painel LED que a gente colocou lá na rua Eurico Dutra. E hoje estão instalando outro em Florianópolis, que era para ter instalado na segunda-feira. E deu problema, e finalmente hoje vai ser instalado. Mais do que isso, a gente tem vários em outros locais, em outras cidades do país. Ó, isso aqui, com um projetor que colocaram em Paris, a nossa arte. Tem aqui, ó, São Mateus do Sul. Tem em várias cidades do Brasil, outro em Curitiba. Então a gente tá indo para cima do desgoverno sem medo, mesmo sabendo que eles estão usando a Polícia Federal como um puxadinho bolsonarista para investigar qualquer opositor. A gente tá indo para cima deles. Vamos para cima deles sim. Você quer ajudar com os outdoors e tudo mais, você pode clicar em Seja Membro embaixo do vídeo
ou no primeiro comentário, desce até os comentários, é um comentário fixado meu, em que eu coloco ali conta bancária, coloco o Apoia-se, que é uma outra plataforma para contribuir, coloco o PicPay, quem quiser contribuir, tem aí como contribuir. Ou se inscrevendo no canal já ajuda muito. Aproveita, curte o vídeo e também deixa o seu comentário. Agora vamos falar sobre a Damares. Olha só, essa investigação do Ministério Público, tudo leva a crer que foi a Damares que vazou os dados. Então a Damares ajudou a Sara a cometer um crime. O PSOL já enviou uma notícia-crime contra a Sara. Então a Sara tá para ser presa, porque como ela usa tornozeleira, ela tá em prisão domiciliar. Então, quem tá em prisão domiciliar e continua cometendo crime, vai para o regime fechado. Ela já perdeu as redes sociais, não porque ela tenha deletado. No caso do Instagram, ela é quem deletou o próprio Instagram. O Twitter deletou uma conta dela, mas ela já criou outra. Mas o YouTube dela, ela já perdeu o YouTube, a monetização. E o PicPay também tirou a conta dela, então ela não consegue mais arrecadar pelo PicPay. Então a coisa tá bem feia para Sara. Só que no caso da Damares, olha só, a Damares, no ministério dela, ela coloca assessores do naipe de Sara Giromini, no naipe de Oswaldo Eustáquio, esse Alan Sena aí, e tem vários outros que estão investigados em 2 investigações na STF. Uma, a investigação das fake news, que é conduzida pelo Alexandre de Moraes. Outra é a dos atos antidemocráticos, que é aquela que começou quando eles começaram com aquela palhaçada do Gado 300, aquele acampamento, que a líder era a Sara. E quem criou a ideia de fazer um acampamento de 300 não foi a Sara, ela era a líder. Mas quem criou a ideia foi o Oswaldo Eustáquio, 2 ex-assessores da Damares. Olha como a Damares está sempre no meio, com aquela carinha dela, aquela carinha Damares baixinha, sorrindo, ela é aquela pessoa que você olha para ela... Se você não souber quem é, você tem até simpatia por ela e você não imagina a monstra que é essa pessoa. A gente está vendo aqui tudo que ela está fazendo contra a democracia e contra o país e como ela tem uma habilidade assim, uma habilidade genial de estar sempre do lado errado da história. Ô pessoinha para estar sempre do lado errado é a Damares. O problema é que na reunião ministerial do dia 22 de abril, lembra aquela reunião que vazou do Bolsonaro? Que o Sérgio Moro denunciou aquela reunião e vazou não, o STF tornou pública. Naquela reunião, o Weintraub, que até fugiu do país, falou que tinha que prender os 11 ministros do STF. Lembra? Ele falava, tem que prender esse pessoal do STF. A Damares corrigiu e falou, tem que prender também governadores e prefeitos. E aí, no dia 19 de julho, um mês atrás, o Alexandre de Moraes, que é quem conduz essa investigação dos atos antidemocráticos, ele enviou uma notícia-crime contra a Damares para a Procuradoria-Geral da República. Isso é um procedimento que tem que ser feito. Quando alguém encaminha uma notícia-crime contra um ministro de Estado, vai para o STF obrigatoriamente tem que perguntar para a Procuradoria-Geral da República, que é quem pode investigar ministros ou qualquer pessoa com foro privilegiado, o STF pergunta qual é a sua opinião. Eu vou, aqui um spoiler, o Alexandre de Moraes sempre ignora a opinião da PGR. A Procuradoria-Geral da República fala, em qualquer caso, faça isso. O Alexandre de Moraes vai lá e faz o que dá na telha dele, porque ele sabe que o Augusto Aras é um cachorrinho do Bolsonaro. O Augusto Aras é aquele cachorro que às vezes morde o dono, mas ele tá com a rédea curta ultimamente, assim, a rédea bem curta, o Augusto Aras, de vez em quando dá uma mordidinha, mas tá com a rédea curta, então por saber disso, o Alexandre de Moraes geralmente ignora a opinião dele, mas pelo rito jurídico, o rito legal, ele é obrigado a enviar para a PGR e perguntar a opinião dele. Só que está quase 30 dias e a Procuradoria-Geral da República ainda não falou a opinião. Assim que falar, aí o Alexandre de Moraes vai poder falar, vai poder continuar com a notícia-crime, dar encaminhamento à notícia-crime contra a Damares e ela vira oficialmente investigada. E a gente sabe que não interessa a opinião da PGR, o Alexandre de Moraes vai tornar a Damares investigada. Só que agora, a Damares que já está com um problemão, veja bem, o Weintraub até fugiu do Brasil por conta do mesmo problema. A Damares que já está com um problemão na STF, ela agora participa de um novo crime. E um novo crime com uma pessoa que também já foi presa e que está com tornozeleira e que está em prisão domiciliar. Então a Damares, ela é reincidente, assim como a Sara é reincidente. E vai pegar mal pro Bolsonaro em determinado momento, que o STF vai começar a ir para cima e a gente está assim, tá um marasmo. Realmente está um marasmo nos últimos dias. Mas o STF vai começar a ir para cima porque essas investigações vão acabando. Elas têm prazo para acabar. E a maioria, o prazo é agora no fim de agosto ou no comecinho de setembro. Então,
conforme o STF vai caminhando e vai fechando o cerco contra o Bolsonaro, e lembre-se que isso tudo é visando lá em janeiro, em fevereiro, em março, no começo do ano que vem, cassação da chapa. Isso está tudo visando a cassação da chapa e bater no Bolsonaro até lá para que essa cassação seja possível, porque não adianta chegar em fevereiro ou março, o TSE vai voltar a cassação da chapa, tem as provas, tudo. Se o Bolsonaro tiver 50% de popularidade, muito dificilmente ele cai. Se fosse de esquerda, caía, porque a gente sabe que as instituições no Brasil, que alguns defendem tanto, defendem as instituições mais como se fosse um filho deles, as instituições no Brasil só funcionam para ferrar a esquerda. Pois bem, mas até lá vão batendo no Bolsonaro para que a popularidade dele caia. O que acontece é o seguinte, as investigações vão finalizando e vai chegar uma hora que vão cobrar o Bolsonaro, vão falar, o Bolsonaro, o problema é o seguinte, você colocou o ministro da Educação, cometeu crime. Aí você colocou uma ministra dos Direitos Humanos, cometeu crime. Aí você coloca outro ministro que comete crime. Todo mundo à sua volta comete crime. Ou você começa a limpar esse pessoal, ou a gente vai começar a entender que o chefão dos crimes é você, Bolsonaro. E eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Mas essa conversa vai chegar ao Bolsonaro em determinado momento, entre esse mês e o próximo, e o Bolsonaro vai ser obrigado a jogar os leões, todo mundo assim como ele jogou o Weintraub aos leões. Porque, o Weintraub tá lá no bem bom, ganhando um dinheirão lá no Banco Mundial. Tá, só que o Weintraub, ele não queria estar lá no Banco Mundial, mesmo se fosse para ele ganhar 1 milhão por mês. O Weintraub queria estar aqui no Brasil, fazendo a agenda neofascista, no Ministério da Educação, e não tá. O Bolsonaro foi obrigado a colocar um cara do Centrão que tá lá no Ministério da Educação, inclusive agora ele tá cortando verba do Ministério da Educação, e o ministro da Educação, que ninguém nem lembra o nome, nem reclamou. O Bolsonaro falou, vou cortar 5 bilhões do Ministério da Educação, e o cara quietinho, falando, e daí? Tô nem aí. Educação não é prioridade mesmo, prioridade é causar desemprego para o povo precisar de dinheiro, para poder dar dinheiro para o povo, para poder vender a narrativa de que, olha só, estou salvando as pessoas da fome. Essa é a prioridade do governo Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro vai ser cobrado essa conta, ele vai ser obrigado a jogar a Damares aos leões. E tem uma coisa que pouca gente está levando em consideração. O Bolsonaro, ele tá com a corda no pescoço. O fato do Bolsonaro mandar o Temer pro Líbano, aquilo foi um aceno ao Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes, muito provavelmente em troca disso, muito provavelmente, tem outras teorias, ele salvou o Queiroz de ir para a prisão, porque o Queiroz ia delatar o Bolsonaro. Há uma teoria de muita gente que acredita que Gilmar Mendes, no caso, ele deixou o Queiroz na prisão domiciliar para que o Queiroz não corresse risco nenhum de morrer de coronavírus na prisão, porque ele quer a delação do Queiroz, o Brasil inteiro quer a delação do Queiroz. Então o Queiroz fica em casa, são e salvo por enquanto, acabou a pandemia, volta para a cadeia, até porque acabou a pandemia, o Queiroz não tem mais desculpa para ficar em casa por conta da pandemia. Então, muita gente tem essa teoria. A minha teoria é que o Gilmar Mendes quer o Bolsonaro na palma da sua mão, e o Bolsonaro está na palma da mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes dá uma assinatura do Gilmar Mendes, o Queiroz e a esposa voltam para a prisão e o inferno do Bolsonaro começa de novo. E o Bolsonaro na palma da mão do Gilmar Mendes, que é amigão do Temer. Eles são amigos mesmo. Eu tenho poucos amigos próximos como o Gilmar Mendes é próximo do Temer. Os dois tinham reuniões secretas no Palácio do Planalto, os dois viajavam juntos, os dois tinham reuniões secretas no Palácio do Alvorada, inclusive domingos, às vezes domingo à noite, estava lá o Gilmar Mendes com o Temer. São amigões. E aí o que acontece? O Bolsonaro teve que colocar um ministro do Temer, que foi ministro da Saúde do Temer, outro ministro da Saúde péssimo, que ninguém tem saudade nenhuma, que é o Ricardo Barros, e ele é líder do governo Bolsonaro na Câmara, e ele tem vários cargos para distribuir, sendo líder na Câmara, tem uma verba extra, e ele faz articulação do governo na Câmara. Só quem é o braço direito do Temer, amigão também do Gilmar Mendes. Então o Gilmar Mendes colocou uma coleira com rédea bem curta no Bolsonaro e de agora em diante o Bolsonaro é obrigado a ficar seguindo as ordens dele. E o Bolsonaro é como aquele cachorro, você tem um pitbull forte, você coloca uma rédea curta, mas ele continua tentando sair e se mover. É isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele está com a rédea bem curta, ele está controlado por investigações. Então Alexandre de Moraes, com essa investigação dos atos antidemocráticos, da qual a Damares faz parte e a Sara também, tem a investigação das fake news, da qual Bolsonaro, Jair, Eduardo e Carlos vão fazer parte delas, porque a notícia crime já foi encaminhada, olha só. E baseada num relatório feito pelo Facebook. E tem o Gilmar Mendes com o Bolsonaro na mão. Então o Bolsonaro está completamente na mão dos maiores inimigos dele. O que o Bolsonaro
tenta fazer agora é o seguinte, usar a Polícia Federal para tentar conseguir coisas contra Dória, contra o pessoal do PSDB, contra amigos do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes, para ver se, ó, se vocês me têm na mão, mas eu também tenho vocês na mão. Só que tá muito difícil, porque o cerco contra o Bolsonaro tá muito fechado. É um cerco muito amplo e o Bolsonaro dificilmente foge dessa. Então o Bolsonaro vai ser obrigado a jogar os aliados dele aos leões. Então a Damares está com os dias contados. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 3 meses, mas a Damares vai acabar pagando pelo que fez. O que ela fez, ó, é uma coisa assim que não tem perdão. Para mim não tem perdão. Se existe inferno, céu, eu não sei se existe, eu tô vivo ainda, mas se existe, tem um lugar no inferno que tem uma vaguinha para ela, porque o que ela fez não é coisa de gente de Deus, não é coisa de gente de bem, não é coisa de gente que merece uma vaga em um lugar melhor, porque ela pegar uma pessoa que foi abusada por 4 anos pelo tio, uma criança, e mandar ativistas tentarem invadir o hospital para obrigar essa menina, correndo risco de vida, a continuar uma gravidez, é uma coisa assim, olha, ó, passou de todos os níveis de nojo que eu posso sentir de uma pessoa, de um ser humano. Essa é a Damares, essa é a Sara, que a Damares vê como uma filha, esses são os bolsonaristas que foram lá fazer isso. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos pra cima deles, vamos pra cima deles. Eles vão cair, mas a gente tem que empurrar e continuar empurrando e continuar fazendo com que eles tenham medo da gente, porque nós somos maioria, eles não são. Falou!